Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel e hoje eu estou muito feliz porque a mesa aqui está cheia. Está aqui comigo o Márcio Guedes, o nosso apoiador aí de conteúdo, nosso parceiro, e também a Cleudete e o pastor Dirceu. Eles são líderes do Ministério de Casais e estão aqui para compartilhar com a gente uma história muito bonita na família deles e também para a gente conversar um pouquinho sobre o tema casamento, porque é muita coisa que a gente tem que falar sobre esse tema, é muito conteúdo, muita bênção aí para vocês, tenho certeza. Muito obrigada, gente, por terem aceito estar aqui com a gente. Sejam bem-vindos. O prazer é nosso de estar aqui para compartilhar, né, momentos felizes, desafiadores, mas estamos felizes por estarmos aqui. Que bom. Agradeço o convite de estar aqui, né? Porque eu sei o quanto é importante mesmo e relevante esse tema. Muito, muito. E para a gente começar, eu queria que vocês falassem assim rapidamente quem são vocês. Quanto tempo vocês chegaram na igreja? Há quanto tempo estão casados? Ok, eu sou pastor Dirceu. Somos casados já há 31 anos. Vamos completar 32 anos dia 20 de julho deste ano. E temos 2 filhos, o Igor, ele tem 27 anos, e a Larissa, ela tem 18 anos. E durante todo esse tempo, né, porque muito tempo juntos, né? Bastante. Passamos por muitos desafios, né? Mas Deus, ele nos sustentou por provas difíceis, principalmente em relação à minha filha, né, a Larissa, mas glorificamos o nome do Senhor, porque se estamos aqui hoje para, inclusive, fazer essa gravação, eu já considero um milagre de Deus. Amém. Amém. Você, Cléo? Eu sou a Cleudete, mas todos me chamam de Cleo. É uma bênção, né, estar aqui. Nós estamos aqui na IBPV há 9 anos e foi muito interessante a nossa vinda para cá, porque a gente conheceu a igreja quando era aqui em cima da drogaria. A gente mora ali na rua da drogaria. E foi uma vez no Dia das Crianças que teve um show do Xaropinho. E aí passaram distribuindo nas casas, a gente pegou e o Dirceu levou a Larissa, ela era bem pequenininha. Ela amou a igreja. A gente congregava em outro ministério, mas todas as vezes que a gente passava em frente da igreja, ela falava, aquela é a minha igreja. Olha só. E aí ela foi crescendo, aí quando ela tinha 9 anos, aí a gente falou, não, é primordial onde que os nossos filhos querem estar, né? E aí a gente resolveu, a gente chegou aqui, a igreja ainda era a igreja de lona, estava naquela época para construção. E aí a gente chegou, foi assim que a gente se tornou membro aqui da igreja. Através da Lari. Olha só. E a gente vai falar sobre a história dela, que a gente está super curioso, sim, né? Sim, interessante, falando um pouquinho da Larissa, da nossa vinda para a IBPV, porque nós viemos, porque ela sempre falava isso que a Cléo acabou de falar. E quando o assunto era batismo, ela falava que ela ia passar pelo batismo aqui na IBPV. E foi o que aconteceu na vida dela. Interessante, né? Então, vamos lá, vamos entrar nesse assunto. O que aconteceu exatamente com ela? Qual a história dela? Vocês demoraram quanto tempo para tê-la? A diferença mais ou menos de quase 10 anos entre ela, entre o Igor e ela. Foi uma criança assim muito esperada. Eu já não conseguia mais, fiquei muito tempo tentando e não engravidava. Então a Larissa foi uma criança que nos trouxe muita alegria. Então ela foi um bebê muito esperado. Só que quando ela estava com 2 anos de idade, ela foi acometida por uma doença que não tem cura pela medicina, chamada de síndrome nefrótica. Ela ataca os rins, então o rim filtra todas as proteínas necessárias para o organismo.
E quando ela estava com 2 anos, ela ficou muito inchada, sabe? A gente não conseguia diferenciar o que era olho, o que era nariz, ela virou uma bolinha. E aí ela ficou internada, e quando os médicos nos falaram sobre o diagnóstico da Larissa, foi muito triste. A gente ficou muito desesperada, porque a nossa conversão se deu através do problema de saúde da Larissa. Porque a gente não conhecia Cristo nessa época, né? E aí, com 2 anos, ela saiu do hospital tomando 5 remédios, porque a síndrome afetou colesterol, triglicérides, pressão, a pressão dela era altíssima. Ela podia tomar por dia 100 ml de líquido. Nossa. Uma criancinha de 2 anos, não podia comer nada de sal, a comida dela era toda sem sal. Isso, de 2 aos 4 anos, a gente teve uma vida muito difícil, tá? Praticamente só em um hospital, né? E quando ela completou 4 anos de idade, a doença já veio para matá-la. Aí, nessa época, ela ficou 1 mês internada. E eles tentaram todos os recursos necessários para essa doença. E não tinha mais resultado. Ela não fazia mais xixi, né? E aí a médica tomou muita albumina. E aí um dia a médica nos falou que tinha tentado de tudo, não conseguia mais fazer nada. Mas nesta época, um amigo nosso convidou Dirceu para ir para uma vigília de oração. Né? E aí ele foi. Vocês com eram esses católicos irmãos. até então? Não, nós éramos de uma seita. E aí quando eu recebi esse convite, porque na verdade ela estava procurando a cura da Larissa em outros lugares, que no meu coração, hoje eu creio que já era o Espírito Santo que já estava me dando direcionamento que não era lá. E foi num domingo, eu estava em casa e recebi uma ligação. Era desse amigo meu, de infância, me convidando para ir para a igreja. Olha. E eu aceitei prontamente. E fui naquele primeiro culto. Foi muito difícil para mim, porque quando eu cheguei na igreja, eu tinha muitas dúvidas. Eu tive uma confirmação de Deus no final daquele culto. Porque até então eu não queria nem ficar, eu queria ir embora. Não queria ficar no culto. E quando foi no final, eu estava ali, eu fechei os meus olhos, eu fiz uma oração muito simples. Eu falei com Deus: Senhor, se o Senhor está aqui, me dê um sinal. E eu senti literalmente um abraço. Mas a incredulidade, né? Eu abri os olhos para ver se tinha alguém me abraçando. Aí eu fechei os olhos e continuei sentindo este abraço de Deus. Que lindo. E aí eu tive essa certeza de que era através da minha conversão em Jesus Cristo que a Larissa seria alcançada. Amém. E foi uma vigília, né, amor, naquele dia. E aí eu estava no hospital com a Larissa. A Larissa estava internada. Tá, então o senhor foi sozinho. Foi. E aí, acho que a vigília foi quase assim a noite inteira. E aí eu só lembro que era mais ou menos quase 1h da manhã. Eu estava sentada, o telefone tocou, eu atendi. Aí ele falou para mim: amor, eu estou aqui na igreja e um irmãozinho que eu não sei quem é veio e me disse que Deus estava mandando me dizer que a Larissa estava curada. Olha. Gente, um irmão que nunca viu vocês, não sabia da história. E aí, naquele momento, a gente não tinha essa fé, não cria no Senhor Jesus, né? Mas, assim, foi algo tão grande que a gente começou a orar por telefone mesmo, e uma fé que veio no meu coração. E aí, quando foi no outro dia, na segunda-feira, a doutora Fernanda, ela chegou e falou assim para mim: ó, mãezinha, a gente vai dar alta
para Larissa, porque não está tendo resultado, ela está muito estressada aqui no hospital. E aí ela falou, ela vai voltar com 5 remédios para casa, mais esse. Então ela entrou com 5 e voltou com 6, porque era um remédio com efeito de quimioterapia. De alto custo. Só que se você der, se ela tiver tosse, não dê o remédio. No outro dia, a gente saiu de casa, viemos, fizemos o teste, que tinha que fazer o teste todos os dias da urina dela, não perdia proteína nenhuma. Olha. Depois de 15, ela foi desinchando, não demos um remédio para Larissa. Suspendemos todos os medicamentos. Porque ela começou a ter tosse, e aí eu senti no meu coração que não era para ter remédio. Depois de 15 dias, a gente repetiu todos os exames, e para a glória Amém, do Senhor. Olha. Até me emociono, porque eu também tenho uma menina na cidade, né, de 3 anos, e eu imagino a angústia, né, que vocês passaram. Porque antes disso, a gente está resumindo, né? Eu lembro de uma vez, nós estávamos no hospital, e a Larissa precisava de colher a urina para um exame. E ela já era 2 horas da tarde, e ela estava com um potinho coletor na mão, e nós fomos até um lugar no hospital que é separado para isso, né? Para meditação, para oração. E ali eu segurei a Larissa e comecei a falar com Deus. E naquele momento, eu lembro que ela começou a fazer, Olha. ela começou a urinar. E ela me molhou, eu falei, glória a Deus! Ela colheu mais do que o suficiente para o exame, né? Então, foram assim sinais de Deus, né? Amém. Amém. Então, a nossa conversão se deu através da cura da Larissa. Um momento de luta. De luta, de sofrimento, né, de dificuldades. O Senhor se fez presente. E pela medicina, essa doença não tem cura. Olha. Mas o Senhor realizou um milagre extraordinário na vida dela. E hoje ela está com 18 anos, né? Todo aquele problema para a glória do Senhor. Amém. E falando sobre isso, né, você disse que ela está com 18 anos de idade. Como é que ela está hoje? Tem algum resquício? Nada, Grace. Conta pra gente. Nada. Todos os exames, a partir daquele momento que a gente fez, depois de 15 dias, os resultados até hoje, como se a Larissa nunca tivesse ficado doente. Então, uma cura assim que é só o Senhor para fazer isso. Eu estava aqui nos bastidores antes e o Disseu falou que ela está fazendo faculdade. Conta pra gente também. Sim, ela desde pequena ela falava que queria fazer o curso de medicina. E o ano passado ela estudou bastante, se dedicou, né, manteve o foco o ano inteiro e ela passou no vestibular. Olha. Nossa, e já começou né? o curso de medicina, está muito feliz. E ela tem um propósito, né? Que ela sempre, desde pequenininha, acho que o sofrimento, que ela lembra disso. Mesmo com 4 anos, o sofrimento foi muito grande. E ela fala que ela queria ajudar outras pessoas. Sim. Né? Então não foi à toa. Não foi. Então é propósito do Senhor. Exatamente. A palavra é propósito sobre isso, né? E mudando um pouquinho de assunto agora, vocês são líderes de casais aqui na nossa igreja, Igreja Batista Pedra Viva. Mas quanto tempo? Como são os desafios? Conta pra gente. Olha, desde quando nós chegamos aqui na Batista, já fomos desafiados, né? A entrar no Ministério de Casais. E tínhamos um grupo de casais, né? Fazíamos estudos. E o pastor Cido, e a pastora Rose, né? Eles assumiram o ministério. Foi um tempo muito bom, né, amor? Muito bom trabalharmos com este casal. Nós aprendemos muito com eles. E eles mudaram para o interior, né? E aí nós assumimos a liderança. E foi ano passado que nós assumimos.
Foi o ano passado, Foi. recente. Foi recente. Foi um grande desafio. Está sendo um Está grande sendo, né? desafio, né? Mas muito gratificante também, né? Porque ano passado a gente teve o Congresso de Casais, Sim. foi bênção de Deus. E esse ano a gente também teve o retiro de casais também, que foi bênção. Eu até queria falar sobre o retiro, né? Eu fui com meu marido, o Guedes, não pôde, tinha compromisso aqui na igreja, né? E foi muito bom. A gente falou sobre tanta coisa, né? Tantos assuntos. E o que vocês receberam aí de feedback dos casais, dos temas que foram abordados? Porque foi falado sobre amor maduro, perdão verdadeiro, o que fazer, o que não fazer no relacionamento, né? O que vocês receberam aí de feedback desse retiro? Foi bom. Foi um feedback assim que alegrou nosso coração, porque nós não trabalhamos sozinhos, tivemos uma equipe, a equipe do Ministério de Casais. Eles estiveram desde o início, né? Ali nos apoiando, nos ajudando. Foi muito trabalho, né? Mas tivemos esse feedback, foi muito bom. Os casais que foram um total de 76 casais. 76 casais. Muita gente. Muita gente, né? Muita gente. E assim, o retorno que a gente teve, que muitos que nos procuraram que estavam enfrentando algum problema, ou por falta de perdão, ou por algum problema na comunicação. Que o problema na comunicação, eu creio que é o carro-chefe dos relacionamentos. Né? Porque quando o casal não conversa, não tem um diálogo aberto, abre brechas para várias outras coisas. Né? Então, esse tema foi abordado, né? O pastor Fernando Sintra foi maravilhoso nas suas palestras, com a esposa dele também, e edificou muito a vida de todos que ali estavam. É verdade, muito bom mesmo. Muito bom. E além do retiro, do congresso, como vocês atuam com o Ministério de Casais? O que mais é feito? Sim, o ano passado para cá a gente colocou EBD de casais. Né? E o ano passado a gente trabalhou 5 meses, todo domingo, com as EBDs de casais. E foi maravilhoso. A gente trabalha com esta revista aqui, Fundamentos Bíblicos da Família, onde são abordados vários temas, né? Desde o papel do homem, da mulher, até filhos, relacionamento, tudo abordado aqui. E a gente teve muitos frutos, né? E esses temas foram tão importantes e nós vimos, porque é tão legal quando você trabalha, né? E você vê as pessoas depois testemunhando, né? Sim. E foi tratado vários temas, né? Foi tratado a família, né? Desde lá da criação, a família criada por Deus, né? O plano de Deus para a família, né? Então, todos esses temas aqui foram trabalhados no ano passado, né? Qual o papel de cada um, como ela falou, né? E os filhos também no casamento, né? A restauração do casamento em crise. Sim. A respeito também do divórcio. À luz da Bíblia, né? Uhum. A arte de permanecer casados. A espiritualidade na família. E saber falar e ouvir. E o tempo que a gente tem que dedicar à família, né? Certo. Então, foram todos esses temas que foram esses desafios que vocês têm aí, e a Cléa falou da comunicação, quais as grandes dificuldades de um casamento hoje em dia, na nossa sociedade atual, nesse pós-modernismo aí, vida corrida, né? São Paulo é uma grande capital gigantesca que nos faz passar por todos os dias por correrias gigantes. O que causa aí as grandes dificuldades de um casamento? Vocês que estão aí nesse ministério aí há um bom tempo já. Olha, Guedes, eu vou te dizer, é a comunicação e a falta de perdão. Uhum. Então, quando um casal não tem uma conversa, não respeita o outro,
aonde há um fragmento, uma fragmentação. Um não cede, porque o casamento é uma parceria. Sim. Eu não tenho que impor a minha vontade, né? A gente tem que ver a vontade do outro e respeitar. E isso acontece muito nos casais, que um não cede o outro. Então, quando não há esse entrosamento, essa reciprocidade, e aí acabam brigando. E muitas vezes a falta de perdão, né, gera muitos problemas e traz o divórcio. O Dirceu sempre me diz, a gente tem as nossas diferenças, nós temos as nossas lutas, mas as nossas discussões não podem durar o tempo do cozimento de um miojo. Verdade. Né? Porque a gente não pode deixar que essa amargura de espírito, todos esses problemas afetam no nosso relacionamento. A gente chegou a ouvir sobre perdão lá no retiro, Sim. né? E aí fica a pergunta, será que dá para perdoar tudo? Dá para perdoar tudo. Porque se Deus nos amou, nos ama e nos perdoa, perdoar não é uma opção. Perdoar é um mandamento. Né? E a palavra diz que se a gente não perdoar, a gente não pode nem ofertar. A nossa oração não é ouvida. Então, se todo casal tivesse isso em mente, que perdoar não é uma opção, mas um mandamento, meninas, os casamentos seriam não teria muito mais felizes. divórcio, né? Não teria mais. O problema de muitos casais é que diz que perdoa, só que na primeira confusão, na primeira briga, busca tudo lá atrás. Verdade. Né? Mas a gente, no casamento, a gente não pode ver só os defeitos. A gente tem que elogiar muito, né? A gente precisa enaltecer a qualidade do nosso cônjuge. Porque a gente vem com uma bagagem imensa de defeitos. Nós vamos focar no que é bom. E a partir do momento que a gente elogia bastante, a gente esquece aqueles problemas, né? Mas muitos casais, o que faz? Enaltece as qualidades que não são boas. Nós falamos aqui sobre os desafios que são a comunicação e o perdão. E quais os papéis de cada um? Da Cleo, do Dirceu, de um homem e de uma mulher no casamento? Deixa eu falar. Primeiro, o papel do homem no casamento. Segundo, a luz da Bíblia, né? Em Efésios 5:25. E é muito difícil, né? Quando a palavra diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Porque quando nós olhamos para tudo aquilo que foi feito por nós, aquilo que Jesus fez, ele nos amou incondicionalmente, né? E quando ele nos orienta, a palavra nos orienta que devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja, a gente fica pensando, mas como que é difícil, né? Eu creio que é uma das coisas mais difíceis, porque Cristo, ele deu a vida pela igreja, né? Sacrificial, né? Sacrificial, é um amor sacrificial, né? Amar a esposa, amar os filhos, né? Cuidar da esposa, dos filhos, ser um referencial para os filhos, né? Porque os filhos, eles vão olhar em nós, né? Espelho, né? Vai ser o espelho. E as nossas ações, aquilo que a gente fala, o nosso agir, né? As nossas atitudes, isso daí vai refletir bastante na vida dos nossos filhos. E o papel do marido não é só de provedor, né? Como muitos pensam. Nós passamos muito tempo com essa ideia, né? De só ser o provedor. Nossos pais, nossos avós, e até que, graças a Deus, que o conhecimento, a tecnologia, o ensino, né, avançou e a gente tem um pouco além de ser provedor, porque antigamente só falava sobre isso, né, Dirceu? Isso, exatamente. E o papel da educação seria só com a esposa, né?
seria muito simples, né? Simples só entre colocar aspas. o dinheiro dentro de casa Sim. e pronto, né? Tô Verdade. sossegado, o restante é tudo com a mulher. E não é bem assim. E não é, né? né? A gente, como marido, né, a gente tem esse papel importante, né, dentro do nosso lar, na edificação da nossa família, né? Nos bastidores aqui você estava falando que tem que, muitas das vezes, dividir os papéis entre si, né? Fala um pouco sobre isso. Muitas vezes a gente, homens, né, tem que lavar o banheiro, lavar uma louça, fazer um sabadão de manhã ali, ajudar a esposa com todas essas tarefas de casa, de doméstico mesmo assim, né? Olha só, doméstico. Que tal de seu? Você gosta? Olha, eu sei que nós não tivemos tantas dificuldades em relação a isso, porque sempre eu ajudei, né? Tanto que quando nós casamos, eu não sabia fazer nada em relação à alimentação, né? A uma refeição, não sabia nada, né? De culinária. Tanto que até fiz uma surpresa para ela no início, foi nem vou comentar, né? Foi muito difícil. Foi Né? cômico, né? Foi cômico que eu cheguei mais cedo em casa, quis fazer uma surpresa, mas não deu certo. Né? Eu fui tentar fazer uma coisa, deu tudo errado. Por que você foi tentar fazer isso? Um arroz? Você foi fazer um arroz de Pegou seu. fogo na cozinha. Quase. Mas aí eu comecei a ficar perto, observando, ela foi me ajudando. Tanto que hoje em casa quem cozinha sou eu. Olha. Que beleza. Faz muito bem, viu? Olha. Então, em relação a esses papéis, a gente divide bem em casa. Legal. Tanto que os nossos filhos também, Olha. eles ajudam bastante, É né? importante, né? Colocar Isso. os filhos também, né? Sim. Porque eles não estão lá para ser servidos, né? Eles Sim. fazem parte. Fazem parte. É importante isso. Não estão lá para ser servidos. Eles fazem parte do todo, né? De uma casa, de uma família. Isso é muito importante. E o da mulher, papel da mulher. Isso, o papel da mulher nesta sociedade, né? Uhum. Que a mulher, como está empoderada, ela acha que ela não tem um papel, né, na família, no casamento. Mas o papel, segundo a Bíblia, é de ajudadora, né? A mulher está ali para ajudar o seu esposo, para apoiar o seu esposo. E a palavra diz que a mulher sábia edifica o lar. Então, nós mulheres, nós temos que estar ali dispostas a ajudar, a acolher o nosso marido, né? A estar na mesma missão que ele, porque muitos é mal compreendida a palavra submissão da mulher, né? É verdade. E a palavra submissão não é essa submissão que a mulher tenha que ser escravizada, tem que ficar abaixo do marido. Não. A submissão da mulher, dela estar na missão do seu esposo. Na mesma missão. Na mesma missão, de poder ajudar nos papéis, nos projetos de vida, na edificação de casa, na edificação do seu lar, né? Porque a mulher, ela tem uma capacidade imensa, né? Nós mulheres. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Que talvez o homem não tenha essa habilidade. Mas foi Deus que nos fez assim. Sim. Né? E a gente tem uma capacidade muito grande de influenciar a Pro nossa bem família. e pro mal, né? Então, por isso que fala que a mulher sabe edifica o lar. Porque com esta sabedoria, não a sabedoria humana, mas sabedoria que vem do Senhor, ela é capaz de gerir, né, o próprio relacionamento com o seu esposo e com seus filhos, né? E eu digo que se o Senhor edificar o nosso casamento, edificar a nossa casa, pode vir a luta que vier, porque o nosso casamento está baseado, está firmado na palavra, está firmado no Senhor. Lutas nós teremos sim, né? Mas o Senhor está conosco. Adriana, eu sempre olhei esse versículo na seguinte visão: a mulher sábia edifica onde? O lar. Ela poderia edificar em qualquer outro lugar, mas ela edifica o lar. Né? É verdade. Isso aqui é muito importante, porque a gente está nesse mundo de hoje, né? Com muitas oportunidades, a mulher
saindo para fora, ganhando dinheiro, trazendo para dentro de casa, mas a mulher sábia, ela edifica o lar. Ou seja, a prioridade dela tem que ser o lar. Exatamente. Sim. Né? Isso não Exatamente. significa que ela não possa trabalhar, Sim. não possa, né, fazer outras coisas, mas é Exatamente. o principal. É o principal. Né? E é muito bom ver uma família assim, 2 filhos, quantos anos de casado, né? Vindo para cá, compartilhar com a gente, trazer essas experiências bacanas. Um testemunho de cura. Sim. Muito legal. Uma bênção, Uma gente. bênção. Mas não acabou. Ainda temos outras coisas aqui. Amém. Agora é o seguinte, a gente vai falar alguns tópicos, porque casamento abrange tanta coisa, né? Tanta coisa que daria aqui horas e horas de programa. Mas para a gente ser sucinto mesmo, a gente vai falar alguns tópicos. Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente da experiência, do conhecimento que vocês têm. Até se vocês tiverem exemplos de casais que vocês conheceram, que testemunharam também. Por exemplo, vida espiritual. Será que tem essa que sempre tem um que é mais crente que o outro? Porque no casamento é tão importante a vida espiritual, né? Que eu acredito que se a vida espiritual dos dois está boa, tudo flui, né? Então, o que vocês poderiam falar para a gente sobre isso? Depende muito. A gente, como tem atendido muitos casais, a gente percebe que em alguns casos é a esposa que tem uma vida espiritual, que ela ora, que ela vai atrás, que ela procura aconselhamento. Em outros momentos é o homem. Entendeu? O homem fica preocupado, liga para o Dirceu, pede oração, diz que precisa, pede ajuda, que quer conversar, mas a mulher não quer. Então, a gente não tem assim uma estatística de quem procura mais, né? Depende muito do casal, né? E a gente tem orado muito com os casais que nos procuram, e a maior dificuldade dos casais é orar junto. Sério? Cada um ora em separado. E há um mistério no orar junto. Né? É um ministério de Deus, porque nós somos uma só carne. Exatamente. Então, quando nós dois oramos juntos, as bênçãos do Senhor são derramadas sobre o nosso casamento, porque a gente confirma o que cada um está orando ali. Agora, se um ora de um jeito, o outro ora por uma outra coisa, não tem um consenso. Então, hoje, o maior desafio nos casais que a gente atende é orar junto. Olha, interessante. Interessante e eu diria que é um pouco preocupante. Um pouco preocupante e até mesmo vai exigir de vocês um ensino, um aconselhamento mais profundo sobre isso, né? Porque é um desafio, Guedes. É um desafio. Se está morando debaixo do mesmo teto, é casado, tem uma vida conjugal junta, por que não orar junto, né? Lá em casa a gente ora junto. Eu vou já abrir aqui o jogo aqui, Adriana. Lá em casa nós abrimos o jogo. Priscila tá ouvindo aí, vendo. Nós ora junto. É de manhã, é de madrugada, é o propósito do jejum junto, porque a gente vence juntos. Mas quando fala de um ser mais espiritual que o outro, nós sabemos que nem todos os casais, como nós falamos em relação à oração, né? Oram juntos. Eles têm a mesma vida espiritual, de comunhão com Deus, de oração, de amor, de temor à palavra. Então, quando acontece isso, né, isso também traz problemas para o relacionamento. Porque uma esposa ela não vai estar feliz se ela está ali lutando pelo casamento, se edificando espiritualmente, buscando a palavra, buscando ajuda, buscando orientação. E ela vê que o esposo mesmo não está se importando mais. Não é dedicado, né? Não está se dedicando mais. E o casamento muitas vezes está ali passando por crises. E um está vendo que tem a necessidade, que está tendo a necessidade urgente, né? E o outro não. Então, a vida espiritual é muito importante. E o casal, ele precisa
de estarem juntos também, né? Tendo a decisão, né, de estarem juntos, orando. E também buscando mais, né, entendimento da palavra para compartilhar com os filhos. Porque imagine só, eu sou sacerdote, né, nós somos sacerdotes do lar, né, da nossa casa, da nossa família. Se só eu estou buscando ali, se só eu estou fazendo este papel, né, ali de buscar trazer para os meus filhos um direcionamento em relação à palavra. E se ela, de repente, não se importasse com isso? Né? Então, por isso que eu acho que é muito válido essa pergunta aí, né? Os dois estarem caminhando juntos. Daria até tempo para o discipulado, porque aqui o tempo é escasso, né? Mas seria muito importante esse tema aí. E a outra é a vida espiritual, além da vida espiritual, vida sexual. Qual a importância dessa área no relacionamento? Então, Guedes, fora do casamento é pecado. Sim. E dentro do casamento é bênção de Deus. E se algum falhar, é pecado também. A própria Bíblia diz, né? Apartai por pouco tempo para algum compromisso de oração, mas desde que os dois estejam em consentimento. Né? Mas é bênção, a vida sexual dentro do casamento deve existir, sim. Tanto para quê? O mundo hoje está difícil, né? Se você não tem dentro de casa, vai buscar lá fora. Vai buscar lá fora, né? E fechando as brechas também, né? As tentações lá fora tá muito grande. Sim. Né? Então, limites, né? tem que ter muita vigilância em relação a isso. Pode ser por algum problema de saúde, alguma coisa que o casal tá passando, né? A gente sabe que existem esses problemas, mas tem que sentar, conversar e procurar uma solução, né? Então, precisa haver sim, tem que haver sim, porque também o Senhor fala que tem que ter. Então, a gente tem que, a nossa vida, a gente tem que cuidar de tudo, a vida sexual, a vida espiritual, a vida do nosso relacionamento como todo. Tá. Bom, a gente falou de perdão, né? E aquelas briguinhas, dormir brigado, aquelas BRs que às vezes o homem evita, e também a mulher. Como que dá para lidar com isso? Dá para dormir brigado? É bom? Não. Já tivemos experiências assim, principalmente antes da nossa conversão. É muito difícil. É uma coisa, assim, imagine você dormir brigados, né? Acordar no dia seguinte, cada um vai para o seu trabalho, sem um se comunicar com o outro, né? Eu lembro que antes da nossa conversão isso acontecia. E eu sou sincero, eu não passava bem o dia. Olha. Não passava bem o dia. Eu não via a hora de chegar em casa e tal, para ver se a gente conseguia novamente esse diálogo. Tanto que hoje nós não temos essa dificuldade, né? Porque a gente sabe que todos os casais têm os seus momentos, né, difíceis, de conflitos e tal, mas a gente tem que tentar resolver. Resolver o mais rápido possível. Como eu falei, o tempo de um cozimento de um miojo. Verdade. Né? 3 minutos, 4 minutos, mas não deixar passar. Porque enquanto mais tempo passa, isso daí vai adoecendo o relacionamento. É verdade. E vai fomentando mais, né? Mais coisas. Do mesmo jeito que a alegria também ela vai se multiplicando, a tristeza de estar sem diálogo com o seu par, sua esposa ou marido, né, vai aumentando cada vez mais e o inimigo vai trabalhando sobre aquilo dali. Isso é impressionante, né? Essas coisas, né? Brechas que vão ficando abertas, feridas que vão se abrindo, sangrando, sem cicatrizar. E vai aumentando. Vai aumentando cada vez mais. Outro desafio, né? O tempo a sós, principalmente quem tem criança pequena. Como é que faz para ter aquele tempo a sós? É importante ter? É muito importante, né, Adriana? Que esse tempo
quem faz o tempo somos nós. É. Então a gente tem tempo para tantas coisas e a gente tem que ter o tempo só para nós dois, né? E a gente tem que, pelo menos uma vez por semana, não sei, pagar alguém para ficar com essa criança, pedir para alguém tomar conta dessa criança, mas precisa ter. Porque se a gente não cuidar do nosso casamento, né? Se a gente não dispor um tempo para a gente estar a sós, conversando, a gente vai perdendo, vai caindo na rotina. E depois, quando cai na rotina, a coisa vai ficando tão cansada, tão sem graça, que você não vê mais alegria, mais motivos para isso. Então, é necessário. Esse tempo que foi para o retiro, que só era os casais, teve casais ali que nunca tinha saído sozinho. Meu Deus. Então, vieram falar comigo, olha que tempo gostoso, eu nunca saí sozinho com meu marido, né? Então, foi um tempo assim maravilhoso que os casais tiveram ali. Então, é necessário. Mesmo se for sentar no shopping para tomar um sorvete. É importante, né? É importante estar os dois sozinhos, sem as crianças, sem os filhos. O famoso tempo de qualidade. Com certeza. Porque muitos pais, eles se dedicam muito quando vem o primeiro filho, né? O primeiro filho, eles preparam tudo, né? O segundo a gente já vê que já tem uma... Já vai pegando as coisas do primeiro. Eu falo por mim. Porque o primeiro é mais esperado, né? Eu fui o primeiro, gente. E a gente começa a dedicar muito tempo ao filho. Só que a gente tem que pensar que nós temos o nosso cônjuge. Que a gente tem também que ter um tempo. Porque o filho realmente, ele toma bastante tempo. O filho recém-nascido, principalmente, né? Sim. Que requer mais cuidados durante a noite, né? Mas depois a criança, ela cresce e isso acaba sendo uma interferência no tempo, né? Como a Cléo mesmo falou, o tempo a gente faz. E a gente deixando de fazer esse tempo, tudo tem consequências, né? O distanciamento, a frieza. Então, são brechas também que a gente não pode deixar, né? Os filhos são bênçãos, sim. Mas se for necessário ficar, nós temos familiares, se não temos familiares, temos também outros meios. Sim. Né? Porque os filhos, quando eles crescem, né, a gente começa a observar o seguinte, né? Eles já vão tem a vida deles. Tendo a vida deles. Aí fica só os dois. Daqui a pouco volta os dois de novo, né? Novamente. E se teve esse distanciamento tão grande, vai ser dois estranhos dentro de casa. Tanto tempo, não né? vai ter nem papo, né? Sim. É verdade. Exatamente. E foi uma das coisas que foi comentada no retiro, né? É verdade. Então, no nosso tempo juntos, o diálogo, a conversa, né? A comunicação. O ouvir, né? Sim. Isso é muito importante. E conversar não sobre os filhos, né? Por favor. Tem isso também. Que deixa o filho e fica preocupado, né? Exatamente. Ou ligando toda hora para perguntar como é que tá com a pessoa que tá lá, né? Com eles lá. E outro tema importante é como lidar com a família do outro. As diferenças. É um assunto muito complicado, viu, Guedes? E isso acontece geralmente com recém-casados, né? E se não tiverem uma instrução para isso, eles colocam tudo a perder, né? A gente tem que respeitar muito a família do outro. Muito mesmo. A gente casou, mas o respeito com a família do meu cônjuge é primordial, né? E aí, muitas vezes, um deles não está alinhado, não está na mesma pegada, né? Nós atendemos um casal há 2 anos atrás que o marido não queria mais ir para casa dos parentes da mulher, da sogra, porque ela queria estar na casa da mãe todos os dias. Todo final de semana tinha que estar lá na casa da mãe, e isso cansou. Né? Então a gente aconselhou, não é que você vai abandonar a sua família,
mas tudo também tem um limite. Sim, Equilíbrio, nem de né? menos. Nem de mais, nem de menos. Então, quando tudo aquilo que é exagerado, que sai dos trilhos, vai trazer consequências, né? Mas a gente precisa, primeiramente, o respeito, né? Respeito, né? Acima de tudo, é respeitar, conversar, sempre o diálogo, né? Não é que eu vou abandonar a sua mãe ou a minha mãe, mas a gente tem que ter um meio termo, tem que ter uma dosagem. O equilíbrio, né? É fácil? Não é fácil, mas é possível, né? É possível. Eu vejo que o casamento, muitas vezes, da parte de um homem e de uma mulher, é uma arte. Porque você pega a Cleo, a cultura de família dela, da forma que a família dela se comportava e se relacionava entre si, entre eles lá, e pega o Disseu, o pastor Disseu, de outra linhagem, de outra forma, de outra cultura, aí junta duas pessoas na mesma casa para até alinhar isso, é uma arte. É uma arte. É um mistério que a gente não consegue entender. Né? Meu, coisas que Deus fez e a gente nunca vai e muito mais importante, né? Deus está abençoando isso. Deus abençoa isso. Em todas as questões que nós falamos aqui, né? Vida espiritual, sexual, Deus abençoa isso. Eu acho uma arte. Que nem o Disseu falou anteriormente lá no início do podcast, é uma arte, né? O casamento é uma arte. E já pegando o gancho aqui, eu gostaria que vocês deixassem um conselho, tanto para recém-casados, quanto para quem está casado já há muito tempo. Qual a palavra de vocês? Eu vou falar para os recém-casados, né? Eles, como casal, recém-casados, requer da parte dos dois, né? Porque a decisão do casamento, ela tem que ser acompanhada da decisão de amar. Sim. E essa decisão de amar, ela tem que ser constante. Tem que ser... porque os recém-casados entram nesta questão da família. Muito, né? Porque eu estou deixando a minha casa, a minha família, estou unindo a minha mulher, que está deixando a família dela, né? E essas questões familiares, né? Que são problemas externos, quando a gente deixa vir para o nosso casamento, gera muitos problemas. Então, se atentar muito a isso, né? E esse amor que existe dentro do coração deles, de um pelo outro, este amor que muitas vezes não vê os defeitos, só as qualidades, né? Que possa continuar, né? Porque todos nós estamos buscando a perfeição, mas não somos perfeitos, né? Nós sabemos disso, mas a gente vai olhar para o outro e buscar as qualidades, né? E não por qualquer motivo, às vezes uma discussão, uma briga, já pensar no divórcio, na separação, né? Vou voltar para casa dos pais. Voltar para casa dos pais, né? Então, continuar firmes, né? Sabendo que o casamento é algo que foi instituído por Deus e até que a morte, né? Separe. Separe. Muitos falam assim: eu vou casar para ser feliz. Isso é uma tremenda mentira. A gente casa para fazer o outro feliz. Olha. Né? E isso faz toda a diferença. Se eu quero fazer o Dirceu feliz, ele vai fazer eu também feliz. E aí, se eu estou feliz, ele está feliz, a felicidade se completa de nós dois. Né? Então, isso é maravilhoso. E como cristãos, né, como a gente crê em Cristo, nada é impossível para o Senhor. Né? E a gente também não pode, se a gente está enfrentando algum problema, a gente não deu conta só em orar, mas a gente também tem que procurar ajuda. Né? Procurar ajuda dos pastores, dos líderes de casais, de alguma pessoa que você confia realmente, que possa estar orando com você, te aconselhando. Casal experiente. Casais experientes, que você possa confiar, né?
E para os casais, né, como nós aqui, ó, Casais maduros. casais maduros, que a gente já tem muitos anos de casados, e aí a gente fica olhando muitas vezes, né, amor, por tudo que a gente passou, pelas bobeiras que fizemos, a gente fala, meu Deus, se fosse hoje a gente não faria mais, né? Porque a gente é uma cumplicidade muito grande, né? Então eu digo assim, a gente precisa investir no nosso casamento. A gente precisa investir tempo, a gente precisa investir muito diálogo, a gente precisa investir muita oração, porque é possível ter um casamento feliz, um casamento abençoado por Deus. Antes que a Adri possa dar os finalmente aqui, deixa eu fazer a pergunta que nós, e acho que cabe nesse momento, Adriana, que nós deixamos de fazer lá no começo e acho que é extremamente importante. Na nossa comunidade de igreja protestante brasileira, tem muitas igrejas que não têm um trabalho voltado para casais, que é extremamente importante falarmos sobre família, falarmos sobre casais, casamento, vemos aqui as dificuldades, as benesses de um casamento, as bênçãos de um casamento, na vida espiritual, vida sexual. Igrejas do Brasil que não têm um trabalho para casais. Como fazer? É urgente, né, amor? É urgente, né? Porque a obra do Senhor, ele é dele, é do Senhor, né? Então, quando o ministério, eles estão comprometidos com Deus e a obra é dele, ele envia trabalhadores para a obra. Então, vai ter um casal onde Deus vai usar, vai levantar este casal, porque eu creio que assim como eu creio que de todo o meu coração que foi o Senhor que nos tem sustentado, tem nos ajudado, tem nos dado a direção através do Espírito Santo, também vai fazer o mesmo com a vida de um casal, que vai se levantar ali dentro daquela comunidade para estar ajudando outros casais. Legal. Né? E esse trabalho ele é importante que tenha em todas as igrejas, né? É um dos trabalhos mais importantes de ministérios que tem. Tem o ministério pastoral, que é a palavra, tudo bonitinho. Eu sou voltado muito para jovens, né? Mas esse daí de casais... Ele lida com a família, né? É a base. É a base. É a base. É a Se base. a gente não tivermos casamentos sólidos, a gente não tem uma família sólida. E toda a sociedade despenca. Exatamente. Então, tudo começa pelo casamento. Né? Então, para essas igrejas ainda que não têm esse ministério de casais, é urgente que se façam, que se criem, né? Que preparem um grupo ali para trabalhar com esses casais, porque é a base de tudo. Né? E graças a Deus que nós temos assim uma bibliografia riquíssima. Estou vendo aqui uns livros, não é de vocês não, né? Sim, é o dois só que eu trouxe. Não. São os autores que a gente trabalha muito com eles. Então a gente tem uma bibliografia riquíssima que fala de casais e tem 2 pastores aqui que eu amo de coração, que eles trabalham muito, que é o pastor Hernandes Dias. Ele é um Sem comentários, né? É um pastor excelente, que eu tenho feito cursos com ele. Outro pastor de peso é o pastor Josué Gonçalves. Josué Gonçalves também, que ele é perito nesta área de casais, né? Olha aí a bibliografia. Hernandes Dias Lopes, casamento, divórcio e novo casamento. Para o pessoal que quer ter aí, ó. Tem vários. Josué Gonçalves, 104 erros que um casal não pode cometer. Puxa, só 104? Tá pouco, hein, Adriana? Só isso. Então a gente tem uma bibliografia extensa, né? Vários homens. A gente tem Augusto Nicodemos também. Nicodemos, muito bom. Que é um pastor também que trabalha muito com família. Entre outros. Luciano Subirá. Tem outros, né? Então tem muito material. Sim, muito material, muito vídeo também, né? Muita pregação. Sobre família. Né? Acho que a gente precisa buscar. Né? Isso. E uma outra coisa, não deixe seu casamento chegar no fundo do poço para pedir ajuda. Cai no automático também. Não deixa. Tá vendo que o negócio tá despencando? Venha, busca ajuda, a gente ora junto.
porque é uma instituição que foi o Senhor que criou, Amém. né? Então, pensando em tudo isso, é que a gente propôs as EBD de casais. Olha. Muito A legal. EBD de casais é uma prevenção, né? Eu tô lá na EBD porque meu casamento está em frangalhos. Não é isso, não. É justamente ao contrário, é né? o contrário, né? Eu quero investir no meu casamento, né? Então, vamos Exatamente. participar. Tá? Então, a gente está agora aberto com as inscrições. Dia 26 começa uma Próximo nova domingo. turma da EBD de casais e é um tema assim muito maravilhoso, que é o equilíbrio financeiro na família, Olha. né? Isso Porque aí. muitos casamentos acabam por causa de problemas financeiros. Sim. Então, a gente vai ter 4 aulas, né, nessa EBD que vamos tratar desse assunto. E também nós temos o número de inscrição limitado. E no retiro de casais, o primeiro dia já preencheu todas as vagas, né? As 15 vagas. Do E da nós EBD de tínhamos- casais? Exatamente. Já tá tudo fechado? Tá Agora fechado. a gente abre para o próximo O módulo. próximo módulo. Ah, tá. Você vê, é um tema que os casais se interessaram. Se interessarem, né? importante também. E qual vai ser o próximo casal, próxima turma, o próximo módulo? Nós vamos começar agora dia 26, são 4 aulas, em maio começa a outra. Tá, Com então. o mesmo tema também. Equilíbrio tá. financeiro. Muito bom. Deixar um alerta aí pedir para o nosso produtor, Guilherme Mota, colocar na descrição aqui do vídeo, do nosso Isso. podcast, que a partir de maio vai ter uma nova turma, EBD de casais, equilíbrio financeiro, com a Cléo e com o pastor Disseu aí. Se a primeira foi preenchida lá no retiro de casais, imagina essa segunda. Aqui na igreja. E nós temos 2 casais da equipe que vão ministrar essas aulas, e o pessoal é da área de finanças. Ah. Entendeu? Então, eles estão preparados para dar dicas maravilhosas para todos. Muito bom. Ai, que bom, gente. Olha, felizmente nosso tempo acabou. Foi tão rápido. Foi muito bom, né, Márcio? Gostoso, Bênção ouvir vocês, importante. a história de vocês, toda essa experiência que vocês têm. Obrigada por ter compartilhado aqui com a gente. Antes da gente encerrar, o Márcio tem um aviso aqui, né, Márcio? Isso aí. Primeiro, agradecer a vocês também por essa participação, um conteúdo importantíssimo. Mas, galera, você que ainda não está inscrito, não é inscrito no nosso canal, Edifica Podcast, o podcast oficial da Igreja Batista Pedra Viva, corre, se inscreva, deixa notificado lá todas as sinais, quando o vídeo sobe, você receber de primeira. Nós temos conta no Instagram, no TikTok, no Facebook e aqui no YouTube é o carro-chefe. Spotify também é o carro-chefe. Então, pega o seu link, envia para 100 amigos nos grupos familiares aí, no grupo das igrejas, todas as igrejas que você tem contato aí, manda para todo mundo. É um conteúdo muito importante. Quinzenalmente temos um vídeo aqui no Edifique Podcast, o seu podcast oficial da Igreja Batista Pedra Viva. Não é mesmo, Adriana? Isso aí, gente. Muito obrigada aí pela sua companhia e até o próximo Edifique. Tchau, gente.